O coração não é só o centro das emoções, né? É tão importante a gente cuidar da saúde do nosso coração. E agora o Dr. Bruno, cardiologista, que é médico do esporte, vai falar um pouco daquilo que é importante a gente pensar quando a gente pensa na saúde do nosso coração. Tudo bem, doutor? Muito bem-vindo aqui. Satisfação enorme estar aqui com vocês. Prazer enorme. Obrigado por receber, por aceitar nosso convite, por estar aqui conosco. E a gente falando com médicos muito preparados. E você aí de casa tem o privilégio de ter uma consulta com médicos que são desejados. Doutora Laura no Brasil inteiro. E domingo é dia de cuidar da nossa saúde, né? Para você já começar a saúde a segunda-feira bem, começar inspirado. E às vezes aquele desânimo, né, doutor, que a pessoa está sentindo, aquela falta de energia, não tem nada a ver com as emoções, é o corpo que está pedindo ajuda, né, doutor? Hoje uma grande preocupação que as pessoas têm e uma queixa muito frequente é a falta de energia, não é verdade? Então, uma queixa muito frequente no consultório. Doutor, eu não tenho energia, eu estou com uma fadiga mental, uma fadiga física. O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo, doutor? Conta pra gente. Uma forma da gente avaliar isso indiretamente é interpretando a composição corporal. Como que está essa composição corporal? A composição corporal, ela nos traz muita informação a respeito do estilo de vida da pessoa. E isso pode ser uma grande dica de por que essa pessoa está com a baixa energia. Aonde ela está depositando o foco, aonde ela está depositando a sua energia para gerar energia. Isso é importantíssimo. Quais são hoje os melhores exames que hoje tem exames muito mais modernos do que a bioimpedância, né? Para identificar a qualidade da composição corporal. Por onde a pessoa começa a descobrir que ela está precisando de uma composição melhor corporal, doutor? A gente tem várias metodologias para avaliar a composição corporal. A melhor, a de escolha, de eleição, é a densitometria de corpo inteiro, chamado DEXA, onde ele vai, através do raio-x, escanear o corpo inteiro e a diferença de densidade entre os tecidos faz com que ele consiga dizer com exatidão quanto que a pessoa tem de cada tipo de tecido, osso, músculo, água, gordura. Porém, essa forma, essa modalidade, ela não é muito prática, né? Porque não está acessível a todos. Então, a gente precisa ter uma forma, uma modalidade que seja acessível e prática no consultório. E aí a gente tem a famosa bioimpedância. Que também ajuda demais, né, doutor? Quando você começa a fazer ela com mais frequência, ela também vai criando uma consciência dessa composição, porque às vezes você acha que você está magro, mas aí você sobe lá na balancinha que conta todas as verdades e você vê que você está precisando de muito músculo ainda, né? É o falso magro. É o falso magro. As pessoas hoje em dia, elas têm que parar de ter a preocupação somente de perder gordura e também tem que ter a preocupação de adquirir músculo, porque muito mais importante do que perder gordura é não perder a massa magra, porque a massa magra ela é responsável pelo metabolismo e ela traduz a longevidade. Envelhecimento é a substituição do músculo pela gordura. Então, se você consegue construir músculo, você está combatendo o envelhecimento. Então, são duas situações. Não perder massa magra e perder gordura. Aí que entra um médico preparado. Como perder peso sem perder os músculos? Como que é possível isso, doutor? Isso deve ser feito de forma estratégica, porque o emagrecimento ele ocorre geralmente em escada, sempre em escada. Por que eu digo em escada? Porque quando a gente institui uma abordagem de emagrecimento, o corpo reage, o corpo responde e a pessoa perde um peso, uma quantidade de massa de peso rapidamente. Mas logo depois, por um fenômeno chamado adaptabilidade metabólica, a gente tem um fenômeno chamado platô, que é o platô de emagrecimento. Ai, meu Deus, esse platô é muito irritante. E é nesse momento que tem que mudar a abordagem, tem que estar próximo ao médico para ele oferecer ferramentas para que haja a quebra desse platô e o fenômeno de emagrecimento em escada continue. Sempre a pessoa vai entrar no platô, doutor? Sempre vai. Inclusive, o platô é algo que existe em tudo na vida.
né? No treinamento, no ganho de força, Verdade. no ganho de músculo existe platô. Sim. Então, as abordagens diferentes, elas são necessárias para quebrar períodos de platô. Tá. E quando a pessoa está fazendo uma reeducação alimentar, está perdendo peso, como que ela pode ter certeza que ela vai perder apenas a gordura e preservar a composição boa do corpo? Doutor? Primeiramente, ela precisa treinar força. Vai ela ter que precisa fazer musculação. Não tem jeito, não adianta essa história, né, doutor? Eu não gosto de musculação. Não tem jeito. É inegociável. No processo de emagrecimento, a pessoa tem que ter atividade física, dieta adequada, manejo do sono, manejo da ansiedade e do estresse, mas, como a gente viu aqui, é necessário que ela ganhe massa magra, porque ao mesmo tempo que ela vai perdendo gordura, se ela não construir massa magra, o metabolismo dela se mantém baixo e aí o resultado final, o resultado do emagrecimento é perdido, porque ela vai acabar ficando com um reganho, um aumento da capacidade de formação de gordura por esse metabolismo baixo. Então tem que tratar o metabolismo. Além de emagrecer, tem que construir massa magra. Musculação sempre está incluso no processo de todo o processo de emagrecimento. Importantíssimo. Agora, quando a pessoa vai mudando essa composição, mais massa magra, menos gordura, ela vai sentir mais disposição, que é a grande reclamação dos dias de hoje, doutor? Aí é a grande chave. Aí é o momento da virada. É você predominar em músculo, porque aí você está lançando para o teu cérebro, para o teu funcionamento metabólico, uma nova identidade metabólica, do qual é muito mais fisiologicamente saudável, consegue gerar mais energias, economizar, trabalhar de forma mais econômica e mais eficiente em todos os sistemas e órgãos, com menos inflamação. Então, predominar músculo sobre gordura é reduzir processos inflamatórios, reduzir doenças crônicas. Isso é um trabalho de prevenção importantíssimo e que você possa ouvir nesse domingo que você está aí descansando no teu sofá. Às vezes você fala, poxa, já está desanimado para segunda-feira, doutor Bruno explicando que quando você faz essa mudança, a disposição vai vir junto. E também a queima é maior, né, doutor? Quer dizer, a pessoa até sentada está queimando mais caloria quando ela tem mais músculo, né? Excelente, é isso mesmo. Quando a pessoa ela aumenta a quantidade de músculo, ela aumenta a capacidade de gerar energia no repouso. Então, obviamente, o metabolismo vai ficar mais elevado. Isso sustenta o emagrecimento. Essa é a grande chave. É construir massa magra, melhorar o metabolismo basal, além de mudar todo o estilo de vida. Isso. Agora, doutor, para nós encerrarmos, o Brasil tem crescido muito no campo de suplementação, que já é muito grande em outros mercados mundiais. Quais são, assim, como cardiologista, médico do esporte, profundo pesquisador da saúde do coração, quais são os seus suplementos, assim, favoritos para cuidar do coração e para essa massa? Porque às vezes a pessoa começa a querer ganhar massa, ela vai, né, e volta com aquele monte de suplemento que às vezes nem está ajudando tanto, né, doutor? Existe. Quando a gente fala em construção muscular, precisa ter alguns elementos importantes. Por exemplo, primeiro tem que ter um treino de qualidade. Então, gerar um gatilho bom de musculação, de cardio, dependendo de qual seja o esporte, precisa ter um gatilho bom. Segundo, tem que ter o descanso adequado, na mesma proporção da intensidade do estímulo do gatilho. Terceiro, tem que ter uma dieta boa em proteína, uma dieta hiperproteica. E, por último, uma quantidade favorável de hormônio. E para que a gente tenha uma quantidade favorável de hormônio que atua nessa cascata, a gente tem que ter uma alimentação adequada e presença de alguns suplementos importantes nessa cascata que muitas vezes a gente não consegue na nossa dieta convencional. Daí entra a importância de suplementar. Suplementar é nada mais do que você colocar adicionalmente elementos que você não está conseguindo adquirir na dieta. E hoje isso é muito comum, porque a nossa dieta ela já está muito deficitária. Mesmo que você busque ter uma dieta saudável, já se torna um grande desafio, porque tudo já vem muito modificado. Já vem do solo modificado, no supermercado está modificado. Acaba que para a gente poder conseguir atingir toda essa quantidade de substâncias necessárias para gerar músculo, precisa suplementar. E na questão de suplemento, a gente tem
ativos que atuam na fase neural do exercício para melhorar a atenção, melhorar foco, melhorar a energia mental, diminuir fadiga mental, conseguir se manter na esteira mais tempo sem perceber o tempo. Fala um deles que você gosta, assim, doutor. Nesse segmento de suplemento neural, a gente tem cafeína, a gente tem taurina, teacrina, os chá verde, as pimentas. As pimentas também, são ativadores da parte neural. Quer dizer, então um cafezinho antes de treinar sempre ajuda, né? É importante, tem que ter um café que realmente tenha uma boa quantidade de cafeína. E a gente pode usar isso em cápsulas também, se quiser facilitar. Não precisa ganhar uma gastrite aí de tanto café que vai tomar, né, doutor? Que às vezes a fase metabólica do treino, que aí a gente usa outros tipos de suplemento para melhorar a produção energética a nível mitocondrial, que é a nossa grande usina de produção de energia. Aí tem NADH, coenzima Q10. Coenzima Q10 é muito importante. É mesmo um super suplemento, doutor? É um suplemento importante porque ele atua na via de produção energética, facilitando a nossa moeda de energia, que é o ATP. Isso é maravilhoso. E eu queria só, antes de nós encerrarmos, ouvir a opinião do doutor Bruno sobre o jejum intermitente. Qual é a tua opinião sobre isso? Jejum é ótimo, o jejum tem várias finalidades. Relacionado à dieta, ele é uma excelente ferramenta. Gente, funciona demais, né? Que ferramenta maravilhosa. Mas a pessoa perde massa muscular durante o jejum? Perde massa muscular, perde gordura. Por isso o jejum, ele precisa ser feito com orientação de quem sabe aplicá-lo. A forma como deve ser feito, a periodicidade. É como comparar com uma corrida, né? Quando a pessoa decide fazer uma corrida, entrar numa atividade de corrida, ela não vai sair do 0 para o 10K de um dia para a noite. É igual ao jejum, precisa passar por um processo de adaptação e orientação e planilha de jejum. Por isso que existem as estratégias de jejum. E outra coisa importante é como você quebra o jejum. Você não pode quebrar o jejum com determinados alimentos que podem até colocar o teu jejum em xeque, botar a perder. Vai comer um hambúrguer na hora que fechar o jejum, quebrar o jejum. Quais são os alimentos bons para quebrar o jejum? Então, quando a gente está em jejum, nosso organismo está muito ávido por tudo. Então, se você colocar um carboidrato de alto índice glicêmico com açúcar, ele vai chupar. Vai aumentar, gerar índice glicêmico alto, sobrecarregar o pâncreas e aí o benefício do jejum já se perdeu. Então é interessante que você coloque, primeiro, gorduras boas, proteínas de boa qualidade e carboidratos complexos. Saladas, frutas que também são interessantes. Legumes. Então um ovinho é bom para quebrar, é bom, né? Também, um ovo é bom. Um ovinho é bom. E o whey protein? Qual é a tua opinião sobre o whey, que está tão difundido a todo lugar, né? No leite, leite proteico, tudo está proteico agora, né? O whey protein é uma ferramenta muito importante. Importante por vários fatores. Primeiro, porque ele te ajuda a bater o aporte de proteína necessário para a construção muscular. Que, gente, isso é muito importante. Quando eu fiz o meu cálculo e eu vi o tanto de proteína que eu precisava por dia, perto versus a minha alimentação, e às vezes você acha que está se alimentando bem, mas você não está consumindo tantos de proteína, que em média uma pessoa precisa, acho que são 60 gramas de proteína. A recomendação para que você consiga ganhar músculo é acima de 1,6 grama por quilo, pelo menos. E se a pessoa for atleta, pode chegar até 2,2 gramas por quilo. É muita proteína. É bastante proteína. E a pessoa pensa, eu gosto de ovo, vou comer ovo. Precisa comer muito ovo para chegar nessa meta, viu? O dia que eu descobri que o ovo dá nem 7 gramas, né? Viu só? Meu então, imagina. Deus! Você acha que tá comendo 2 ovos e tá arrasando? Eu vou bater a meta comendo ovo. Vai ter que comer a tuba inteira e ainda vai ficar devendo. No bolso, minha filha. Não é fácil. Verdade. Daí o whey protein ajuda, é muito importante. Fora outras ações na fisiologia que ele desenvolve, né? Então ele diminui o apetite, ele aumenta a saciedade, ele tem ações benéficas. Então o whey protein, só para ficar bem definido aqui, ele é uma proteína do soro do leite e ele contém aqueles 20 aminoácidos que são específicos do soro do leite. Então tem que ser do soro do leite para ser whey.
Ah, e tá. os benefícios estão aí. Tá, então quando for comprar, fique bem atento na descrição do alimento dentro disso que o Dr. Bruno está explicando. Excelente explicação, obrigado, Dr. Bruno Stefan. Você pode seguir nas redes sociais da Clínica Integre, também aqui em São Paulo, o telefone está aí na tela para você. Doutor, obrigada pela presença aqui no Bispo Fé em Família, bom domingo para você e trazendo muita saúde para todo mundo, né, doutor? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando desses temas tão legais, tão bons e fico feliz. Até a próxima oportunidade. Até a próxima oportunidade. Vamos cuidar do corpo, cuidar do coração, para que você possa envelhecer com qualidade de vida. Às vezes você está aí pensando, poxa, estou tão desanimado. Às vezes é teu corpo pedindo ajuda. Tá tudo em ordem com vocês, não está nada errado. É só cuidar um pouquinho mais do teu corpo e essa energia vai voltar para você.